Boa noite, segundo anos. Bom, vamos para mais uma aula, ok? Vamos falar, né, da obtenção do alumínio, parte 2. Foi comentado, mas vamos relembrar, né? Como está na natureza o alumínio? Ele não está, né, separadinho, bonitinho, né? Ele está o que? Ele está combinado, né? Como ele está na natureza? Ele está como a L2O3, né? Dessa forma, com duas águas, né? Ligado a duas águas. Então, né? Você tem, né, o óxido de alumínio ligado com água. Essa é a forma que ele está, né? Na natureza, né? Então, ou seja, ele não está, né, na forma pura, que você pega, você extrai, já vai, né, faz toda a parte enfim, você já vai direto com um produto final. Isso não ocorre. Então, o que nós temos? Nós temos na natureza, como hidróxido de alumínio, né, biidratado, né, que ele tem água na sua composição, né? E aí nós temos o quê? Como que é a obtenção dele? Que foi comentado, a obtenção antigamente, a alta temperatura, em torno de 2.000 graus, você conseguia separar ele, né? Através de difusão, etc. Tal, foi comentado. Mas o processo que é usualmente, né, que nós temos, que é aplicado, que é usual, é o quê? É o processo de eletrólise. Então, nesse processo de eletrólise, nós temos duas principais etapas, operações unitárias, né? Nós temos a bauxita. A bauxita, ela é extraída do solo, né? E aí, depois dessa extração do solo, ele é levado até uma refinaria. Né? Essa primeira parte, primeira operação unitária, primeiro processo, né? Obviamente você vai extrair essa bauxita, né? O hidróxido de alumínio biidratado, e é levado até uma refinaria. Depois essa bauxita, isso eu estou falando de uma forma, né, bem macro, né? Estou explicando de uma forma bem resumida, obviamente. A segunda parte, essa bauxita, né? Da segunda parte, o que é? A bauxita, ela passa por vários processos, né? Vários processos, ok? Que aí você vai ter o que? A obtenção da alumina. Essa alumina, sim, que é a nossa matéria-prima, o que nós desejamos, né? Porque vamos dizer assim, que é a separação do alumínio. Essa alumina, que ela vai servir como o quê? Como matéria-prima, né? Na obtenção, matéria-prima para obtenção do produto alumínio, que é o nosso produto final, é o que nós desejamos. Na obtenção da alumina, nós temos algumas operações unitárias também, né? Alguns processos, certo? E o primeiro processo que nós temos, relevante, o que ocorre? Essa bauxita, né, o minério, bauxita, ok? Ele vai para um caldeirão, né? Onde nós temos com NaOH, hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica,
E aí nós teremos o que? A dissolução né, de parte do minério, certo? Dissolução. Lembrando que dissolução é diferente de dissociação, não é dissociação, e diferente, e não dissocia, né? Dissolução não é dissociação e nem ioniza, né? Ok? Só para, né, diferenciar. Aí você vai ter o que? Uma separação, né, da parte que nós desejamos, que é a alumina, né? Então, a bauxita, ela vai num caldeirão, onde esse hidróxido de sódio, a soda cáustica, ajuda nesse processo, né? Com essa soda cáustica, nesse processo que você tem parte desse minério, né? Que você vai o que? Separar essa alumina. Aí você tem uma segunda parte, o que? Você tem o que? Torneiras. Aí você tem uma abertura de torneiras, né? Abertura de válvulas. Vamos colocar assim. Abertura de válvulas. Certo? Quando você tem essa abertura de válvulas, ok? Esse material, essa abertura de válvulas, ele desemboca em um outro filtro. Em outro filtro, né? Em outro filtro. E depois esse outro filtro, né? Começa a ocorrer o que? A cristalização nesse segundo tanque, né? Nesse outro filtro e segundo tanque, nós temos um processo de cristalização. Cristalização. Esse processo de cristalização. Tá? Isso eu estou falando, obviamente, né? Do processo de eletrólise. Estou comentando aqui com vocês de como você faz essa separação, né? Como você está separando essa alumina, né? Através desse processo, né? E aí você tem um processo de cristalização. Quando você tem um processo de cristalização, nós estamos falando o quê? Ele começa a ter o quê? O formato, né, desejado da nossa matéria-prima. Com licença, tenho que tirar a folha aqui. Voltando, aí você tem um processo de cristalização. E terceiro, aí o que vai acontecer na terceira parte? Você vai ter o quê? Vai começar o quê? Vai surgir o quê? Os cristais de alumina, tá? Que são levados a um terceiro tanque, onde ocorre a calcinação. Dessa calcinação, você começa a ter o que? Aí ele já tem a sua alumina, sua matéria-prima, que você vai utilizar na eletrólise, que eu citei. Nós estamos preparando, nós estamos separando, né? Nós estamos preparando o óxido de alumínio, né? Alumínio, nós estamos preparando ele para depois nós executarmos a eletrólise e a separação do alumínio, tá bom? Aí na terceira parte ocorre a calcinação, onde a calcinação você tem o quê? Aí você tem já ele no formato que você deseja para depois participar, para depois você o quê? Efetuar a eletrólise, depois a eletrólise. Tá? A eletrólise, o que é? A eletrólise da alumina. Né? A eletrólise da alumina, o que é? É o que você vai começar o quê? Para você obter sua matéria-prima final. Né?
depois essa matéria-prima, né? Aí você tem o alumínio, que aí depois vai ser destinado, enfim, né? Ele tem várias aplicações. Mas vamos lá. Na eletrólise de alumínio, o que nós temos? Nós temos uma decomposição da alumina, obviamente, né? Decomposição da substância, através do que? Passagem de corrente elétrica, né? Passagem de corrente elétrica. E aí a substância será decomposta, né? A separação. Essa substância, ela, que é essa separação dela, né? Ela entra em contato, como ocorre? Ela entra em contato com dois eletrodos, né? Ela entra em contato com dois eletrodos, ou também conhecido como dois condutores metálicos, né? Ou dois condutores metálicos, ok? Que são os eletrodos ligados a uma fonte elétrica, ok? Ligados a uma fonte elétrica, tá? Sobre os eletrodos, né, nós temos duas considerações sobre eletrodos. Nós temos um eletrodo. Ligado ao polo negativo. O eletrodo ligado ao polo negativo na fonte elétrica. Fonte elétrica, né? Chamado cátodo. Então temos o eletrodo ligado ao polo negativo na fonte elétrica, chamado cátodo. E temos também um eletrodo ligado ao polo positivo, ligado ao polo positivo, chamado anodo. Então tá, classe. Então por enquanto é isso, tá? Aí em cima dessa explicação vamos fazer uma outra atividade. Obrigado. Bom dia.